Povo de Deus, bom dia! Um feliz sábado para ti. Que bom te ver aqui, Moisés, Dona Odete, Maria Alice, tudo bem? Bom dia para vocês. É uma alegria grande demais a gente estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar da palavra. Já compartilhamos juntos, né, Dudu? O batismo. E hoje a gente tem o privilégio de estarmos aqui. A Vitória, o Joaquim e eu estamos muito felizes de estar aqui com vocês. O Joaquim está prestes a vir, e esse foi o motivo da nossa vinda para cá, agora para Porto Alegre. Hoje a Vitória está fazendo 37 semanas, e com isso já está com previsão para nascer nas próximas semanas, senhorinha. Então a gente está com o coração assim, ansioso, mas Deus está no controle de tudo. Que bom que tu está aqui, e que bom que nós estamos nessa série Casa de Amigos. Hoje nós temos o privilégio de olharmos para mais uma série, Junqueira. Mais um episódio dessa série, falando sobre uma das histórias belíssimas da Bíblia, falando sobre o encontro de Jesus na estrada com os seus discípulos, indo a caminho de Emaús. Eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia. Nós vamos abrir em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Abra comigo a palavra de Deus, Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler o verso de número 13 em diante. Lucas, capítulo 24. Verso 13 em diante. E o texto diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido
no partir do pão. Feche teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus que habita nos mais altos céus, mas que também habita em nosso coração. Senhor, nós te damos glória, porque a nossa oração neste momento, ela chega até o santuário celestial, onde Jesus Cristo intercede por nós como nosso sacerdote, como nosso advogado. Senhor, muito obrigado porque tua palavra agora está aberta. Pedimos que o teu Espírito fale o nosso coração, fale mais uma vez a nossa mente, e possamos, ó Deus, nessa manhã nos encontrarmos com Jesus, o Senhor do universo e o Senhor da nossa vida. Pai querido, usa-nos, fale com a gente, nos oriente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui numa das histórias mais fabulosas, bem pertinho da ressurreição de Jesus. E esse texto aqui, ele é muito curioso, porque a Bíblia nos faz pensar, olhar para essa história, que algo aconteceu naquele dia. É isso que aparece no versículo 13, tu percebeu ali? Naquele mesmo dia. E ao invés da gente olhar para essa história aqui e fazer uma leitura corrida, essa história, ela precisa de uma atenção muito cuidadosa nossa, para que a gente possa olhar para tudo isso que aconteceu e fazermos a seguinte pergunta: que dia é esse? Que dia era esse que os discípulos estavam andando e indo em direção a Emaús? Nós sabemos que este era para ser o dia mais importante depois da criação. Esse dia aqui era para ser o dia mais importante da história, porque era o domingo a qual Jesus haveria de ressuscitar, o domingo a qual todas as promessas que Jesus havia dito sobre si mesmo iriam se realizar. E a história, ela é maravilhosa porque depois da cruz, o domingo foi o dia mais extraordinário dos eventos finais que cercaram a vida de Jesus. O fato de Jesus ter ressuscitado no domingo provava que ele era o Salvador da humanidade. Aquele dia deveria trazer alegria ao coração daqueles discípulos. Só que a história é muito curiosa, porque ao invés de alegria, de esperança, na realidade, eles estavam vivendo dias sombrios, tristes. É muito curioso quando a gente olha para essa história, que Emaús ficava a cerca de 60 estádios de Jerusalém. Na minha versão, que é a versão que eu li, fica um pouco difícil, porque a gente não tem essa medida. No entanto, você talvez tenha uma Bíblia com uma outra versão, que vai dizer que Emaús, para Jerusalém, ficava a cerca de 11 quilômetros ou 13 quilômetros. Era uma boa caminhadinha, mas nada que o nosso clube dos bravadores Caleb aqui, né, Alexandre, não consiga superar. É tranquilo. Mas 13 quilômetros andando com os amigos é uma coisa, Manu. 13 quilômetros andando com os nossos amigos, com a nossa unidade, é muito mais legal. Agora, nós andarmos 13 quilômetros com o coração entristecido, decepcionados com Deus, chateados por aquilo que não aconteceu, frustrados porque as suas expectativas não foram cumpridas. 13 quilômetros se transformam em uma longa quilometragem. Esse era o estado do coração daqueles discípulos. A senhora White, ao descrever essa história, ela vai dizer que aqueles discípulos estavam destituídos de esperança e de fé. E eles caminhavam à sombra da cruz. Mas não era só apenas um dia sombrio no coração daqueles discípulos. Também era um dia sombrio porque se aproximava a noite. É muito curioso, eu estava vendo alguns sermões, alguns estudos. Jerusalém, para Emaús, ficava ao leste. O que significa? Que o sol nasceria pela região de Jerusalém, mas o sol iria se pôr para a região de Emaús. Os discípulos, eles estavam indo a caminho da noite. Os discípulos estavam indo a caminho das trevas, do crepúsculo. No entanto, a verdade é que a noite já tinha chegado no coração daqueles homens. E eu, quando estava olhando para essa história, foi impossível eu não lembrar de um hino que tantas vezes a gente já cantou aqui nesses últimos anos. E é um hino que eu gosto muito, que diz assim: se as ondas dessa vida destruírem tua fé e fizeres
que duvides de que em breve voltarei. E a música segue pedindo para que a gente olhe para o passado, para que a gente olhe para a cruz, para que a gente se lembre de quem Jesus é. Talvez essa seja a canção que descreva o sentimento daqueles homens que andavam pelo caminho de Emaús. Tristeza, dor, solidão. Agora, essa história parece que ganha um outro sentido quando a gente percebe que Jesus se aproxima daqueles homens. Os seus olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus. E a Bíblia nos conta que Jesus faz uma pergunta, e as perguntas de Jesus são extraordinárias. Jesus começa a perguntar para eles, olha, por que vocês estão tristes? E eles então começam a argumentar com Jesus, Pedrão, que na realidade era loucura alguém se aproximar e perguntar algo que todo mundo deveria saber. E eles começam então a contar que recentemente em Jerusalém a morte de Jesus havia ocorrido, todo mundo sabia daquilo ali, aquele homem havia feito curas, havia feito milagres, havia falado ao coração de milhares de pessoas. Como que aquele homem se aproximava deles e não os conhecia? E então eles começam a contar a sua versão da história de Jesus. Mas o curioso é que Jesus estava vivo e Jesus estava com eles. Jesus não estava mais numa tumba vazia, mas Jesus caminhava com aqueles homens que estavam desesperançosos e chateados com Deus. E veja que curioso, né? A gente para pensar assim, poxa, Jesus poderia estar com qualquer outro discípulo. Jesus poderia estar com Pilatos. Imagina, Jesus aparecer para Pilatos e mostrar para ele assim, poxa, sabe aquele que tu condenou? Está aqui, estou vivo. Jesus poderia ter se apresentado para Herodes. E seria um encontro espetacular, mas também apavorante. Jesus poderia ter se encontrado com os seus 12 discípulos mais especiais, mais íntimos. Mas Jesus resolveu caminhar com aqueles homens que estavam sem esperança, cheios de dor. Isso me mostra quem é o nosso Salvador. Isso me mostra que até mesmo os discípulos de menor importância e talvez tão desconhecidos, dos quais nós não lembramos de maneira tão corriqueira, Jesus apareceu para aqueles homens, sabe por quê? Porque enquanto para os olhos humanos aqueles homens eram desconhecidos, para Deus não existem discípulos desconhecidos. Para Deus não existe pessoas tão chateadas, tão dolorosas, com uma vida tão insignificante, que Jesus não possa parar para atender, que Jesus não possa se aproximar, que Jesus não possa curar e que Jesus não possa ajudar. Não existe ser humano que em tamanha dor não possa ter um encontro com Jesus. É isso que essa história me fala, é isso que essa história deveria nos ensinar. O Salvador do universo deu um stop na sua agenda para se encontrar com aqueles homens, para mostrar para mim e para você que Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem você é, Deus entende tua dor, Deus entende as tuas crises de fé, Deus entende quando você se chateia com Ele, Deus entende quando, mesmo depois de Deus ter se revelado de tantas maneiras para ti, você ainda não é capaz de entender e de discernir os planos de Deus. E aí você se encontra numa situação, ou em muitas situações, que parece que você perdeu o controle, que você perdeu o rumo. E nesses momentos de tristeza e de dor, nós precisamos lembrar que Jesus está disposto a andar comigo e com você. Seja na dor, seja na alegria, Jesus é capaz de me encontrar e de te encontrar. Sabe que esses últimos meses, essa aqui tem sido a nossa casa. Bem-vindos a São José do Norte. Olha que legal, está aqui. Aqui na imagem você está vendo onde nós estamos morando agora. Lá eu cuido de 5 igrejas. Vou falar para você as 5 igrejas que eu, a Vitória e o Joaquim, a gente tem tido a oportunidade de conhecer mais de perto Jesus. Na cidade, que é aqui onde está essa imagem, nós temos 3 igrejas: a Igreja Central de São José do Norte, a Igreja do Canastreiro, que é uma igreja de vovozinhos, assim, coisa mais amada, e também temos uma 3ª igreja, que é a Igreja da Vila Veneza, que é uma igreja muito musical, com muita banda, com muita música, é muito legal. E nas 2 igrejas do interior, que não aparece aqui na foto, nós temos a Igreja do Retovado, que é a nossa comunidade mais do interior, e temos a Igreja do Barranco, que é onde acontece o acampamento de verão, que é maravilhoso, vocês têm que conhecer, é muito legal. Agora, quando eu e a Vitória fomos para lá,
São José do Norte fica cerca de 300 quilômetros mais ou menos de distância aqui de Porto Alegre. Dá praticamente umas 4 horas e meia para chegar até lá. E quando nós fomos para lá, eu e Vitória fomos como pessoas completamente desconhecidas. É muito doido tu ir para um lugar que tu não conhece ninguém. Talvez muitos que estão aqui hoje já passaram por isso em algum momento da vida. Nasceram no interior, vieram para cá, vieram de um outro estado para fazer faculdade, e é muito estranho, né, a gente chegar num lugar que a gente não conhece as pessoas, a gente não conhece o melhor mercado, a gente não conhece as melhores ofertas, é tudo diferente, os melhores lugares para comer. E quando Vitória e eu chegamos lá com o Joaquim, a gente percebeu que naquele lugar, pessoas com um coração tão amável, pessoas bondosas demais, pessoas queridas que se doam, mesmo quando a colheita não vai bem, mesmo quando a chuva não cai. Lá nós temos os maiores produtores de cebola do estado, ficam lá. E esses tempos eu fui fazer uma visita na casa dos nossos irmãos, e depois de ouvir a história deles, oramos, cantamos e tal, ainda recebi de presente um saco de cebola. Acho que vai durar um ano todo aquilo lá. Se tu quiser aparecer lá em São José do Norte, cebola tá garantido. Tu gosta de cebola, né, Gersi? Já me passou várias receitinhas com a cebola, é uma bênção. Agora, lá naquele lugar, quando Vitória e eu chegamos, e a gente estava ali nos primeiros meses da gravidez, e a Vitória enjoada, com dores, eu conhecendo as igrejas, conhecendo os irmãos, aquela correria toda, lá naquele lugar, Deus nos mandou para a gente poder amar aquele povo e para a gente descobrir que, mesmo nós não sendo ainda tão conhecidos por lá, existe um Deus que estava atento à nossa condição. Existe um Deus que estava cuidando de todos os detalhes. Existe um Deus que estava nos guiando, estava atento ao nosso coração. E lá em São José do Norte, a 300 e poucos quilômetros aqui de Porto Alegre, a gente descobriu que o nosso Deus, Ele tem planos maiores e melhores para nós. E quando Deus realiza esses planos em nossa vida, mesmo que nós estejamos com o coração dolorido, chateado, com os dramas da vida, com as angústias que nos preocupam, Deus é capaz de nos conhecer, de nos chamar pelo nome e nos dizer assim: ei, eu não me esqueci de ti. Ei, os meus planos não falharam para ti. Preciso lembrar para você que Deus não está distante de você. Deus está ao teu lado, mas talvez a tua condição seja semelhante à daqueles discípulos, que na verdade Jesus andava com eles, mas os seus olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus. Eu não sei o que você tem enfrentado até aqui neste ano de 2025. Eu não sei quais têm sido as tuas dores, as tuas lutas. Eu não sei se você, diante da dor, do sofrimento, da doença, dos problemas na faculdade, dos problemas no casamento, talvez os teus olhos estejam impedidos de reconhecer que Jesus está andando contigo, está do teu lado. Mas nessa manhã a história de Emaús é um convite para que nós olhemos para este nosso Deus, que não falha, que não esquece, que morreu, mas que ressuscitou e que está disponível para cuidar de mim e para cuidar de você. Essa é a grande verdade da história de Emaús. Nosso Deus anda ao nosso lado. Agora, essa história ela é muito curiosa, porque a Bíblia nos diz que então aqueles homens andavam com Jesus, caminhavam com Jesus pela estrada e conversando com Jesus, eles davam a sua impressão, a sua visão sobre quem Jesus era. Eu gosto muito da palavra que aparece aqui, e se você gosta de marcar palavras na Bíblia, quando Jesus começa a perguntar algumas coisas para eles, o verso 21 vai dizer assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. E essa palavra ela é muito curiosa. Nós esperávamos. Esperávamos é uma palavra que fala de uma ação que está no passado, mas que ela ainda é contínua. Esperávamos. Eles esperavam que Jesus fosse cumprir com as expectativas deles. Eles queriam que Jesus os tivesse redimido da nação romana. Essa era a maior esperança que eles tinham naquela situação. Eles esperavam. No entanto, aquilo que eles esperavam era contrário àquilo que Jesus já havia dito sobre si mesmo. Era contrário àquilo que Jesus já tinha falado tantas e tantas vezes ao longo do seu ministério.
E enquanto Jesus foi perguntando para eles, foi conversando com eles, e eles estavam cegos, aquilo que eles esperavam não se cumpriu, então na realidade, eles estavam andando sem esperança, eles estavam andando frustrados. E na realidade, é muito curioso que Jesus então começa a falar, e quando Jesus começa a falar aqui na história, depois de Jesus ouvir tudo que eles tinham para falar, Jesus começa a discorrer sobre os profetas. A Bíblia vai nos dizer aqui, a partir do versículo de número 25, 26 e 27, que Jesus começa a dar um estudo bíblico para aqueles homens. Jesus começa a falar sobre Moisés, sobre o Antigo Testamento, sobre as Escrituras, sobre os livros proféticos. E então, Jesus começa a dizer e revelar para eles que na realidade, o motivo da falta de esperança deles, o motivo da frustração deles, era porque na realidade, eles conheciam da palavra, mas a palavra não tinha poder em sua vida. Eles tinham informações sobre Jesus, informações sobre as Escrituras, mas aquilo não tinha sido transformador, não era capaz de mudar as suas convicções, não era capaz de mudar os seus olhos. Esse era o problema daqueles homens. A palavra não tinha poder. E veja, quando Jesus começa a falar, Jesus começa a deixar muito claro para aqueles discípulos que a Bíblia é como se fosse uma colcha de retalhos que vão se conectando, se conectando, se conectando, onde todas essas conexões levam a sua maravilhosa pessoa, levam aquele que é capaz de curar não apenas as enfermidades, mas aquele que é capaz de curar o coração. Jesus queria mostrar para os seus discípulos que diante da dor, o que consola é a palavra. Diante dos problemas dessa vida, o que cura, o que melhora o coração, é a voz de Jesus por meio da palavra dele. O que é capaz de curar a nossa cegueira espiritual, é a palavra de Jesus. E se a palavra de Jesus não for operante, não for viva, viveremos enxergando, mas que na realidade, nossa condição é de cegueira. Eu olho para essa história e eu percebo que Jesus queria convidar aqueles homens a ter mais uma vez uma experiência com a palavra. Jesus queria mostrar para eles que o caminho para o qual um dia nós aguardamos e esperamos falar face a face com Jesus, passa pelo caminho da revelação da palavra. Se eu perguntasse para você nessa manhã, quantos aqui gostariam de um dia falar com Jesus face a face? Talvez todos nós aqui iríamos levantar a mão e a gente iria concordar que esse é um sonho, isso é o maior desejo do nosso coração. Só que se você quer ter um dia um encontro com Jesus face a face, você e eu precisamos ter um encontro com Jesus na palavra. É a palavra que é capaz de nos aproximar de Cristo. É a palavra que é capaz de transformar as trevas da nossa vida no nosso coração. É a palavra que é capaz de nos mostrar que Jesus continua no controle da nossa vida, da história da humanidade, e nós precisamos exercer confiança na palavra. Eu gosto muito de uma expressão que Ellen White um dia utilizou, e nós temos esse nos seus registros, nos seus livros, mas numa ocasião em que ela já estava se despedindo um pouco do seu ministério mais ativo nos Estados Unidos, e numa reunião nos Estados Unidos, ela olhou para os pastores daquela ocasião, e ela levantou a Bíblia e disse assim: eu vos recomendo este livro. E com isso, ela acabou depois indo para a Austrália. E essa é uma das declarações mais emblemáticas da senhora White, que para mim revelam a essência do ministério dela, a essência do que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós deveríamos ser conhecidos como o povo da palavra. Mas infelizmente, a correria do dia a dia, as dificuldades que muitas vezes a gente se encontra, do trabalho, da família, leva o filho na escola, volta para casa, tem os compromissos diários, tem a faculdade, esgotamento mental, é tanta coisa que a gente se ocupa, que muitas vezes nós nos contentamos com aquilo que a gente um dia recebeu da palavra no passado. Só que isso deveria nos preocupar, deveria nos trazer assim um sinal de alerta. Preciso
me encontrar mais vezes com a palavra. E a pergunta que eu te faço é: quanto tempo você tem dedicado para aprender de Jesus por meio da palavra? Olhar vídeos na internet, no WhatsApp, das meditações diárias é muito legal. É muito legal. Mas você precisa ter o seu encontro com a palavra. Você precisa ter a coragem de ir para a Bíblia e perguntar para Deus: Senhor, o que eu preciso mudar? Senhor, como que eu posso entender a Tua vontade para a minha vida hoje? Senhor, o que ainda falta te entregar que eu ainda não te entreguei? Essa talvez seja a pergunta mais desafiadora que nós temos para fazer para Jesus, ao nos encontrarmos com a palavra. Jesus fala conosco por muitas formas. Jesus fala conosco por meio da natureza. Jesus fala conosco por meio da história. Jesus é capaz de falar conosco por meio de pessoas. Jesus fala conosco por meio de músicas. Mas Jesus quer falar especialmente comigo e com você por meio da palavra, porque é somente a palavra que transformará a nossa dor em alegria, a nossa tristeza em júbilo, e os nossos olhos que estão cegos às promessas de Deus, numa esperança e no raiar de uma nova manhã. Palavra, é a palavra. E então, finalmente, após Jesus conversar sobre todas essas conexões da Bíblia, das Escrituras, o texto nos diz no versículo 28, e aqui a gente percebe então o motivo dessa série e desse episódio, quando eles estavam se aproximando do local onde Jesus iria embora, chegou na aldeia, Jesus faz menção que ele iria continuar o caminho. E então aqueles homens insistem, e o texto aqui no versículo 29, na minha versão diz assim: mas eles os constrangeram. Em outras versões vai estar escrito assim: eles insistiram para que Jesus permanecesse em sua casa. E ali, Jesus entra, e então Jesus pega o pão, corta o pão, divide o pão, e aqui nós temos algumas curiosidades que eu queria trazer para você. Embora na nossa cultura hoje, quando alguém convida a gente para ir na casa um dos outros, é muito mais fácil porque a gente liga para o iFood, liga para algum lugar, pede a comida, ou prepara uma sopa, ou prepara o feijão da Dona Odete, que é uma bênção, né, Dona Odete? E aí, é muito simples. A gente vive num país que a comida é farta, mas não é a mesma coisa, não era a mesma coisa nos tempos de Jesus. Comida escassa. Quando alguém na cultura judaica, naquele tempo, convidava alguém para sua casa, sabendo que tinha tão pouco, que era tão difícil, naquela época a pessoa queria dizer assim: olha, eu posso ter pouco, mas eu estou te convidando para minha casa porque eu não quero que você entre apenas lá, eu quero que você entre na minha vida, eu quero que você seja íntimo, que você seja conhecido por mim, eu possa ser conhecido por ti. O convite para alguém naquele tempo, para entrar em sua casa, era um convite para ter intimidade. Diferente, né? Muito diferente. E então, Jesus entra, começa a compartilhar o pão, e aí eu percebo algo bem diferente também, que a gente precisa da cultura da época para entender. Naquele tempo, quando alguém ia na casa de alguém, e chegava no momento de compartilhar o pão, que era o alimento mais comum nos tempos bíblicos, e é por isso que Jesus faz tantas referências ao pão. Ele é o pão da vida, Jesus partiu o pão, ele faz a multiplicação de pães, é porque era algo muito comum. Só que quando alguém estava na casa de uma outra pessoa, era comum que o dono da casa pegasse o pão e repartisse o pão. Só que quem que repartilha o pão aqui na história? Jesus. De alguma maneira aqueles homens estavam, além do convite para a intimidade com Jesus, eles estavam dizendo que quem tinha a autoridade em sua casa, quem era a pessoa de maior importância naquela ocasião, era nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. E sabe, irmãos, o texto nos diz que já era tarde. Já era tarde. O sol ia se pôr. Era o momento de terminar as atividades do dia. Já era tarde. Mas mesmo assim, aqueles homens foram convidados a perceber que em Jesus precisava entrar na vida deles. Jesus precisava estar no controle da vida deles. Jesus precisava curar a cegueira espiritual daqueles homens. E é por isso que eu olho para essa história e eu percebo que talvez muitos de nós aqui
tenhamos vindo para cá hoje com um coração tão abatido, tão desconsolado. Talvez as angústias das últimas semanas estejam tão difíceis para ti, que talvez você também olhe para o céu e pense assim: puxa, já é tarde. É tarde demais. É tarde demais para Deus operar. É tarde demais para Deus fazer algo. É tarde demais para Deus mudar a situação. E eu não sei se você veio para cá com isso, mas eu queria dizer para você algo muito importante, algo muito especial. Se já está tarde no teu casamento, se já está tarde com a tua saúde, se já está tarde com os filhos que parece que não querem mais saber das coisas de Deus, se já está tarde com as coisas da igreja, se você tem sido levado a pensar que não há mais esperança, que não há mais formas possíveis de mudar a vida, eu te convido a olhar para esses discípulos e perceber que tudo mudou quando eles reconheceram Jesus. Tudo mudou quando eles disseram para Jesus que a casa era de Jesus, que a autoridade era de Jesus, que eles estavam entregando não apenas um convite para que Jesus fosse íntimo, mas para que Jesus fosse o Senhor da vida deles. E se você tem tido todas essas lutas e essas angústias, talvez nessa manhã você precise ainda entregar a tua vida a Jesus, e entregar a autoridade completa a Jesus, reconhecer que Jesus está do teu lado, e de que talvez você precisa também, por conta da palavra e dos convites que a palavra tem feito para você, você precisa entregar a tua vida a Jesus. Talvez você ainda tenha algo que ainda não entregou a Jesus, e você precisa entregar. E talvez você esteja andando sem esperança, esteja andando com tantos desafios, lutando com Deus, mas você sabe que você precisa entregar, você sabe que você precisa mudar. E talvez uma das coisas mais perigosas que um adventista, ou um amigo católico, evangélico que esteja, ou você que está nos acompanhando pela internet, eu não sei qual que é a sua fé, mas talvez uma das coisas mais desafiadoras são os encontros casuais com Jesus. Existem pessoas que vão ao culto, que cantam, que têm cargos, mas ainda não permitiram Jesus entrar em sua casa, a ponto de transformar tudo. E talvez essa manhã, o convite importantíssimo que Jesus te faz, é para que você possa entregar a autoridade da tua vida a Ele. É para que você possa entregar a tua vida e viver a tua vida pautada na palavra. Talvez essa manhã você precise tomar uma decisão com Jesus e dizer assim: Senhor, é verdade que eu estou entristecido. Senhor, parece que meu coração está estilhaçado. Parece que nada é capaz de mudar o meu semblante. Senhor, parece que nada cura o vazio no meu coração, na minha alma. Talvez essa manhã você tenha vindo à casa do Senhor na esperança de encontrar não apenas amigos, mas de encontrar Jesus. E nesse momento de dor, de tristeza, de angústia, de ansiedade sobre o futuro, Jesus está aqui para te dizer que Ele está do teu lado. Jesus está aqui para dizer que mesmo quando os teus olhos vacilam e você não é capaz de enxergar, o nosso companheiro invisível anda conosco, nos convida a lembrar da palavra, nos lembrar de suas promessas, e crer que as promessas do Senhor não falham, crer que o Senhor está no controle da nossa história e da nossa vida. Será que tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de dizer assim: Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra na minha história, entra na minha vida, cura o meu coração. Senhor, eu ainda não tomei uma decisão pelo batismo, eu ainda não tomei uma decisão de um compromisso real, concreto contigo. Eu não sei se talvez alguém que esteja aqui nessa manhã saiba que precise negar o seu eu, saiba que talvez vai enfrentar oposição, vai ter que negar amigos, vai ter que negar convites para lugares que te afastam de Jesus, e que você sabe muito bem disso. E talvez essa manhã você precise, mais uma vez, permitir que o Espírito fale no teu coração e tomar uma decisão. O Ministério de Louvor vai cantar a música tema dessa série. Há um lugar na casa, há um lugar no meu coração e no teu coração, que é do tamanho de Jesus. E por que não nessa manhã nós não nos levantarmos e cantarmos com todo o nosso coração e dizer assim: Senhor, eu quero entregar a autoridade da minha vida a Ti. Eu quero que o Senhor me mude por completo. Eu quero que o Senhor me lembre da Tua palavra. Eu quero, Senhor, que a Tua palavra arda ao meu coração
E que se está tarde demais, que eu me levante, assim como aqueles discípulos que se encontraram com Jesus. Eles não conseguiram ficar parados. E eles tiveram que se levantar e tomar o rumo de Jerusalém novamente. A noite estava escura, mas agora era dia em seu coração, porque eles tinham tido encontro com Jesus. E se tem alguém que gostaria de receber uma oração especial, de expressar essa decisão publicamente, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Não importa se você já um dia foi batizado, não importa se você está afastado, está longe de Jesus, vem aqui à frente, tome uma decisão por Cristo nessa manhã, e eu quero orar com você, e eu quero que essa música seja um reflexo da decisão do nosso coração. Se coloque de pé e cante, e se você sentir a voz do Espírito Santo tocando no seu coração, vem aqui à frente, e eu quero orar com você. Maravilhoso Deus que habita no Santíssimo Céu. Pai querido, talvez essa manhã hajam tantos amigos e irmãos que aqui estão, e talvez aqueles que nos acompanham, que sua casa talvez esteja um vazio, o choro, a dor, a angústia, a saudade. A experiência dos discípulos em Emaús, Senhor, foi uma experiência de luto, de tristeza profunda. E se tem alguém aqui, Senhor, que está com saudade do céu, está com saudade de ver o Senhor muito em breve nas nuvens do céu, que o Senhor possa encher o nosso coração de esperança para se encontrar contigo, Senhor. Aquele dia que os discípulos andavam em Emaús, eles ansiavam pela ressurreição. Eles não sabiam ao certo, eles tinham informação, mas eles não foram transformados por tua palavra. E se há alguém aqui, Senhor, que está precisando de uma transformação, de um reencontro contigo, de talvez um passo de decisão de fé, para abandonar algo que te afaste de ti, de viver, ó Deus, uma nova experiência contigo, e ter uma casa, uma vida transformada e renovada, que o teu Espírito, ó Deus, seja derramado em nossas vidas. Pai querido, que o Senhor nos abrace e nos console, e que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar a entregarmos a autoridade da nossa vida em tuas mãos, para que o Senhor se faça presente, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos transforme, e o teu povo aqui, Senhor, que hoje te encontra com a tua palavra, que a gente possa um dia encontrar com o Senhor face a face nas nuvens dos céus. Toma a nossa vida e nosso coração em tuas mãos. Abençoe, Senhor, a escola sabatina que agora teremos. Nos dê um bom sábado. Oramos em nome de Jesus. Amém.